pessoal, vamos começar aqui com mais um Ciência em Enredo e hoje eu vou falar sobre a velocidade da luz. E eu acho que vocês vão entender com o passar do tempo aí, com o desfile passando, que isso aqui é de fato uma história fascinante. Embora no nosso percurso escolar, em algum momento alguém diz para nós ali, põe na lousa, que a velocidade da luz é de 300 mil km por segundo. Uau! Que coisa! A gente tenta imaginar o que é isso, e aí a gente lembra que, indo, sei lá, de Campinas para São Paulo, pela Bandeirantes, a gente vai a 120 km por hora, não segundo. E aí mesmo os foguetes, né, daqueles que levaram um homem para a Lua há muito tempo e voltam aí a querer levar de novo, chegam a 40 mil quilômetros por hora, que é só 11 quilômetros por segundo. Muito menos do que 300 mil. Aliás, é quase 30 mil vezes menor do que a velocidade da luz. Então, como é que é uma coisa tão rápida assim? Bom, na verdade, na antiguidade, e até mais ou menos, sei lá, 500 anos atrás, achava-se que a velocidade da luz era instantânea, quer dizer, a luz se propagava instantaneamente. E não é à toa essa percepção, porque afinal de contas, no nosso dia a dia, a gente está acostumado a ver tempestades. Então a gente vê o raio e logo em seguida a gente tampa os ouvidos esperando o trovão, né, que é o som que aquela descarga elétrica provocou. Então a gente sabe que o som se propaga rapidamente, mas a luz a gente enxerga muito antes a luz do raio. Então a ideia de que era instantâneo, a velocidade da luz a luz se propagava instantaneamente, é um negócio que faz parte do senso comum da nossa experiência, né? E lá no início da chamada ciência moderna, no século XVI, no século XVII, todo mundo achava isso também, que Aristóteles, que disse que a velocidade da luz é infinita, né? Que a luz se propagava instantaneamente, todo mundo acreditava nisso aí, com exceção, né, de Galileu Galilei. Galileu Galilei falou, não, eu tenho que medir isso. Eu tenho que provar de alguma coisa, demonstrar que qual é a velocidade da luz, se é instantânea mesmo. E ele já começou a fazer naquela época aquelas coisas como, por exemplo, medir velocidade. Então, medir velocidade, a gente tem uma certa distância, pega uma coisa, aqui no caso uma rodinha, e vê o tempo que demora de ir de uma distância a outra. Cronometra, divide essa distância pelo tempo, e a gente acha a velocidade desta coisa aqui, que é a rodinha. E aí ele tentou fazer a mesma coisa. E o experimento dele, ele aparecia aqui com uma lanterna, né, que ele podia abrir e fechar, e lá longe, 1,5 km mais ou menos, tinha um companheiro dele com uma outra lanterna. Então a ideia era o seguinte, Galileu abria a lanterna e deixava a luz passar, e o cara, quando visse essa luz, ele abria a lanterna dele e mandava de volta pro Galileu. Acontece que essa distância de 1,5 km, a luz demora tipo milionésimos de segundo para passar. E aí o tempo de reação das pessoas, né, que nós temos, assim, a reação de, opa, eu vi uma luz, eu vou ligar a minha, é de décimos de segundo, né? Não é instantâneo, né? Que o digam os goleiros na hora do pênalti, né? Eles demoram para reagir ao chute. Então, essa experiência não conseguiu concluir nada. É o que a gente chama de resultado inconclusivo. Né? E a galera que acreditava que a velocidade da luz era infinita, era muito forte. Quase todo mundo, como eu disse, pensava nisso. Inclusive René Descartes, né, o grande filósofo e cientista do século XVII, que chegou a declarar que se provassem que demonstrasse que a velocidade da luz era finita, ele jogava fora tudo que ele tinha feito, tudo que ele tinha escrito. Bom, acontece que em 1676, mais de 30 anos depois da morte do Galileu, que fez aquele experimento com as lanternas, um astrônomo dinamarquês que se chamava Ole Rømer, fez a primeira medida da velocidade da luz de fato, usando observações astronômicas. Desse bichinho aqui, ó, esse ponto aqui, isso aqui é uma fotografia recente tirada pelo telescópio Hubble, de uma das luas de Júpiter,
chama-se Io, que aliás foi descoberta por Galileu Galilei. E, bom, essa foto, como eu disse, é recente, mas naquela época, né, do Rømer, já haviam telescópios bons o suficiente para observar a órbita Io em torno de Júpiter, tá? E também determinar quando Io chegava lá e desaparecia atrás de Júpiter e reaparecia aqui do outro lado. E o que Rømer observou é que dependendo de onde a Terra estava, né, porque ela também orbita em torno do Sol, Júpiter está lá longe, dependendo de onde a Terra estava, como por exemplo aqui, ele via que o Io desaparecia atrás de Júpiter antes do que quando a Terra observava isso com a Terra aqui mais distante. E também reaparecia nessa situação antes do que reaparecia aqui. Ou seja, tinha, dependendo, se você estava olhando de um jeito, parecia que adiantava, do outro ou atrasava. E o que estava acontecendo? E Rømer aí, ele achou a rima no samba dele. Isso era porque Io desaparecer e reaparecer de novo, eu precisava ver de novo a luz que Io estava mandando, refletindo de volta para a Terra, para o telescópio dele. E esta distância aqui é enorme. A luz para percorrer essa diferença aqui demorava alguns minutos. E ele falou, bom, então a velocidade da luz é finita e a causa é isso, porque para a luz de Io que reaparece lá chegar de novo aqui na Terra, quando eu estou medindo dessa posição, demora mais do que aqui. E eles conheciam as distâncias da Terra à Lua, do Ebaré, etc. e tal, da Terra ao Sol, perdão, e ele chegou a incrível valor de 214 mil quilômetros por segundo. É diferente do 300 mil que a gente aprende na escola, não é verdade? Mas naquela época, para a precisão dos instrumentos que eles tinham, isso era um valor bem menor, o erro era grande, estimou-se depois que esse valor, dado a precisão dos instrumentos, podia ser 90 mil quilômetros a mais ou 90 mil quilômetros a menos. Então, o que foi acontecendo? Essas medidas foram feitas posteriormente com precisão maior, chegando perto do 300 mil quilômetros por segundo. Outros astrônomos descobriram outras formas de fazer medidas astronômicas da velocidade da luz, mas pomba, seria legal conseguir medir a velocidade da luz aqui na Terra mesmo, né? Num laboratório, com algum equipamento. Mas, adiantando um pouco, com Júpiter ou sem Júpiter, essas medidas foram ficando cada vez mais precisas, foram feitas com métodos diferentes e suas variantes, etc. e tal, e a história da ciência registra mais de 150 maneiras diferentes entre 1676 e 2005. E esse gráfico aqui, mostra algumas dessas medidas, né, desde 1878 até 1983, e esses pontinhos aqui são a velocidade da luz, e aqui olha que é 299,8 mil quilômetros por segundo, 299,9, 300 mil. Você vê que a diferença é pequena, embora as barras de erro aqui ainda fossem grandes no século XIX, mas olha lá na frente, todas dando o mesmo valor e o erro da medida muito pequenininho. Mas aqui, espera um pouquinho, eu vou voltar a isso. Eu estou atravessando um pouco o samba aqui, porque vale a pena, agora que a gente viu como é que foi feita uma primeira medida astronômica da velocidade da luz, vamos ver a primeira medida feita aqui na Terra. E esse refinamento é devido a esse cara aqui, que é um físico francês, Armand Hippolyte Fizeau. E o que ele fez? Qual que é a ideia que ele teve em 1849? É esse experimento aqui. Esse é o esquema, na verdade. O que nós temos? Bom, ele tinha uma torre onde ele tinha essa fonte de luz aqui, e onde ele observava, ele enviava luz que batia num espelho semi-transparente. Semi-transparente significa o seguinte, dava para o sujeito ver através do espelho. Mas a luz aqui, parte dela era refletida, e até uma torre lá que tinha um espelho, isso aqui era perto de Paris, aquele espelho ficava em Montmartre, que é um bairro em Paris, refletia a luz e veja só, e voltava aqui, o observador podia ver. E aqui no meio tem essa roda dentada, é uma engrenagem. Só que é uma engrenagem especial, tinha 720 dentes.
Então, o que acontece? Acontece algo parecido com essa roda que eu achei ontem, passei numa papelaria, tá vendo aqui que tem passagens. Aliás, veja só, né? Ciência enredo, essas aqui são as cores da mangueira. Então, aqui a roda dentada podia também ser uma roda com orifícios aqui, onde passa a luz, né? Vocês estão enxergando meu olho, agora não estão enxergando. E o que faz? O que acontece nesse experimento? A luz, então, que vem, passa por um orifício aqui, ou pelo vão dos dentes na roda, reflete, volta no espelho e volta. Só que essa roda girava. Essa roda dentada gira. E, veja só, mais de 8 km de distância. Para ir e voltar são 16 km de distância. A luz é tão rápida que ele ia aumentando a velocidade de giro dessa roda dentada e até um ponto em que a luz passava e, ao voltar, batia no primeiro dente e o sujeito lá não via a luz sendo refletida. E aí ele aumentava, dobrava essa velocidade de rotação, a luz passava totalmente. Triplicava, parava de novo no outro dente. Bom, com um pouco de matemática, né, que dava para ver, enquanto a roda dentada girava um dente, a luz ia e voltava até ela, com um pouquinho de matemática aí, ele conseguiu chegar muito perto dos 300 mil quilômetros por segundo. Tá ok? E bom, essa experiência com esse método foi refeita várias vezes e com precisão cada vez maior, tá ok? Só que observa só, no fundo é algo bem parecido com o que, em princípio, com o que o Galileu tentou fazer com as lanternas dele, né? E um tempinho depois, 1862 por aí, um outro físico francês, Léon Foucault, desenvolveu um outro método que era semelhante, mas em vez de usar as rodas dentadas, ele usava espelhos que giravam. Né? Então, às vezes, refletia, não refletia de volta para uma posição em que era observado. E eles também conseguiu fazer essas medidas. É um método que foi mais utilizado depois, né, nas repetições dessas medidas, mas veja só, as medidas lá do Rømer eram astronômicas, ou seja, a maior parte do tempo a luz está viajando no vácuo, passa pela atmosfera um pouco. E essas experiências do Fizeau, do Foucault, eram no ar, né? Aqui na atmosfera, lá nos arredores de Paris, esse aqui do Fizeau que eu mostrei. Mas aí qual que é a velocidade da luz no vácuo? Bom, e aí então, já no século XX, lá por 1930, uns caras montaram um baita tubo de vácuo com 1,5 km de comprimento, tudo evacuado, e repetiram a experiência, não é a medida do Fizeau, usando espelhos, que é do Foucault, e chegaram a um valor realmente muito próximo do que é aceito da velocidade da luz. Está aqui, ó, nesse gráfico aqui, nós estamos aqui por volta aqui, chegando a 299 mil quilômetros por segundo. Esse experimento realmente foi incrível, né? E com o passar do tempo, foram feitas novas medidas. Lembra que eu falei 150 tipos de medida diferentes, com variações de alguns desses métodos todos, né? Então, mais recentemente, em vez de usar uma fonte de luz, assim, tipo uma lanterna, que depois ou um holofote, que você tinha que concentrar com laser, começou a usar feixes de laser em cavidades evacuadas, chamadas ressonantes, com espelhos bem pequenos, etc. e tal. E, com isso, nós temos o valor da velocidade da luz de 299.792 quilômetros e 458 metros por segundo. E qual que é o erro dessa medida? Lembra a estimativa das observações do Rømer, que era de mais ou menos 90 mil quilômetros por segundo? Pois aqui, ó, estamos falando de 299 mil e tanto quilômetros por segundo e o erro era de 20 centímetros por segundo. Nunca se fez uma medida, nunca se chegou a uma medida tão precisa. Mas essa medida é tão precisa, esse valor é tão preciso, que em 1983 a velocidade da luz foi definida como uma constante, como ela no vácuo, como ela com esse valor. E o escritório, em 1983, o Escritório Internacional de Pesos e Medidas usou
este valor da velocidade da luz para nova definição do metro padrão, que originalmente era uma barra de platina, mas começava a enferrujar e tal, e não sei o que, o metro variava um pouquinho, que para o nosso dia a dia não é tão importante, mas para tecnologias precisas, a gente precisa de uma definição muito clara do metro. Então, 1 metro é a distância percorrida pela luz em 299.792.458 avos de segundo. E hoje mede-se a velocidade da luz até em laboratórios de ensino, que nem esse equipamento aqui. Não tem tudo quanto é laboratório de ensino nem nas faculdades aí pelo mundo afora, porque não é tão barato assim, mas eles usam lasers, eles usam espelhos girantes, a ideia do Foucault, mas observa aí, isso aí é feito no ar. Então isso é a medida da velocidade da luz no ar, que é mais ou menos 90 km por segundo menor do que no vácuo. E no vidro, né, a luz que eu enxergo através do meu óculos, quando passa pelo meu óculos, é só de 200 mil km por segundo. A velocidade da luz diminui quando passa por materiais transparentes. Enfim, a velocidade da luz atravessando ar, vidro, água ou qualquer outro meio transparente é sempre menor do que vou arredondar aqui, 300 mil km por segundo. Que é a velocidade no vácuo. Essas velocidades são dadas pelo índice de refração. Está aqui, ó. Índice de refração é aquele N ali, né, que você vê que é igual a 1 no vácuo ou maior que 1 e é característico de cada material. O índice de refração de cada material varia. E é por causa desse efeito de refração que nós temos esse negócio que parece que o canudinho, quando passa pela água, está quebrado, né? Isso aí é um efeito da refração, mas isso é outra história. E C aí é a velocidade da luz e V é a velocidade da luz num desses meios aí, tá bom? Com índice de refração maior do que 1, certo? E aqui eu acho que dava para encerrar todo esse desfile aqui, desse enredo, porque nós chegamos à velocidade da luz, eu falei um pouco por que em materiais ela é menor do que no vácuo, mas espera um pouquinho, exatamente esse C, que é o símbolo usado para a velocidade da luz ali, C de constante, né? E eu não sei se isso realmente é intencional ou se virou um apelido, mas enfim, a gente chama de a velocidade da luz de C porque é para lembrar que ela é uma constante no vácuo, né? Mas eu vou voltar esse C aqui, porque encerrado o desfile, a gente pode ter uma roda de conversa extra aqui, porque olha que interessante, quando se começou a medir a velocidade da luz, ninguém sabia o que era. Por exemplo, fiz aqui o experimento, não fiz a medida, não cronometrei, da velocidade de uma coisa, que é uma roda. Mas afinal, a luz é o quê? Que coisa é a luz? Então, durante quase 2 séculos, fez-se medida da velocidade de uma coisa que ninguém sabia direito o que era, né? No tempo daquelas medidas do Hammer e outros astrônomos, alguns achavam que a luz era partícula, eram partículas que eram emitidas por corpos e depois captadas por outros. Isaac Newton, esse da esquerda aqui, acreditava nisso, sugeria isso, e outros, que nem o Christian Ross ali na direita, que foi um desafeto do Newton, eles brigavam muito, achavam não, que eram ondas, né? Quando Fizeau e Foucault fizeram suas medidas, por outro lado, já se sabia, já tinham sido feitos experimentos que mostraram que luz era, na verdade, composta de ondas, mas não se sabia ondas do quê. Logo depois do Foucault, do Fizeau e do Foucault, James Clerk Maxwell riscou o chão, ou seja, fez uma evolução fantástica, né, na linguagem do samba. É esse sujeito aqui, que já apareceu em outro episódio, aquele sobre os celulares, ele conseguiu escrever uma equação de onda, que descreve uma onda e que aparece isto aqui, ó, que ele chamou de C0, que é a velocidade de propagação do quê? De uma onda eletromagnética, ou seja, campos elétricos e magnéticos se alternando e se propagando com esta velocidade que ele chamou de C0, que é a velocidade da luz no vácuo e que é definida por outras constantes. Esse μ aqui é a permeabilidade magnética e epsilon aqui de 0 é a
permissividade elétrica no vácuo, que podiam ser medidos por outras experiências, já eram determinados, e quando ele colocou aqui na equação para ver quanto valia esse C, pumba! 300 mil quilômetros por segundo. Ele falou, caramba, luz são ondas eletromagnéticas. Mas aí surgiu um outro problema para o pessoal da época. Bom, ok, ondas de água se propagam aonde? Na água. As ondas de corda de violão, por exemplo, nas cordas do violão, se propagam aonde? Nas cordas do violão. O som se propaga onde? No ar, ou na água, ou em algum metal que você dá uma pancada e o som se propaga, aliás, bem mais rápido que no ar, por exemplo. E afinal, e as ondas eletromagnéticas? Elas também não precisam de um meio para se propagar, mesmo no vácuo? Como é que uma coisa se propaga sem ter um meio? E qual que seria esse meio? Que só teria um efeito para a propagação das ondas da luz, por exemplo. Não tinha nenhum outro efeito. E aí veio a ideia do hipotético éter. Os mais antigos lembram, né? As ondas do rádio se propagando no éter. Não, o éter não existe, mas enfim, já vamos chegar a isso aqui. Mas eu, quando era criança, ainda ouvia esse bordão em transmissões de rádio. E bom, Maxwell chegou a esse resultado em 1873, e aí na década seguinte, já 1880 e pouco, 87, esses dois caras aqui, o de Michelson e Morley, fizeram um experimento supimpa para tentar ver qual que é o efeito desse éter, né? E esse experimento é um pouco complicado aqui, vai nos tomar um pouco de tempo, vai ficar meio chato, então eu vou usar aqui uma analogia que é bem mais simples, mas não é totalmente correta, mas mesmo assim, vai lá, que são as ondas na praia. Olha aqui, essa foto aqui com várias ondas chegando na praia. Tem uns surfistas aqui, esses pontos aí. Então o que acontece? Se o surfista, por exemplo, ele está com a prancha dele, né, indo em direção à praia, parece que essas ondas chegam mais lentamente. Se, ao contrário, ele for em direção ao mar, né, profundo, parece que essas ondas chegam mais rápido. Ou seja, conforme o meu movimento do surfista, as ondas parecem que se propagam mais rápido ou mais devagar. E Michelson e Morley fizeram mais ou menos um experimento nesse sentido e descobriram que não interessa como que a luz está se propagando em relação ao que eles chamavam de vento do éter, não tinha diferença nenhuma. Tá ok? Ou seja, a luz não precisa de um meio hipotético para se propagar no vácuo. Tá? E, portanto, ela era constante, a velocidade dela era constante no vácuo. E o arremate veio pouco depois, quer dizer, já no começo do século XX, com Albert Einstein. A velocidade da luz é constante no vácuo e ela independe, né, do referencial em que é observado, ou seja, independe do surfista da luz aqui. Não vai fazer diferença, as ondas não chegam mais devagar ou mais lentamente conforme o movimento deles. Para a luz, aqui no mar é outra coisa, ok? E assim nascia a teoria da relatividade, que harmonizou essas novas comportamentos assim que à primeira vista pareciam estranhos com o nosso cotidiano que a gente se conhecia e que é o nosso cotidiano que é bem mais lento do que a velocidade da luz, ok? E vejam só que enredo é esse, né? Durante quase 2 séculos foram sendo feitas medidas de velocidade de uma coisa que ninguém sabia direito o que é, todo mundo conhecia, mas ninguém sabia direito o que era, né? Ou seja, as ondas de luz eletromagnéticas. Quando aprendemos o que era, viu-se que elas não se comportavam como as outras ondas que já foram estudadas, que eram conhecidas e já foram estudadas exaustivamente. E para cadenciar todo esse samba, chegamos à teoria da relatividade, que junto com novas medidas mais e mais precisas, para que chegou a determinar que o valor desta constante, que é a velocidade da luz, né, uma constante agora C com C maiúsculo, certo? Que é a velocidade da luz no vácuo, que veio então a ideia de fazer uma definição melhor para uma coisa tão antiga e cotidiana quanto o metro. E com isso, a gente pode encerrar o nosso enredo de hoje. Espero que vocês tenham gostado.